Pessoal, aqui é o Felipe Castanheira. Eu perguntei para vocês quais seriam as matérias de matemática que vocês queriam ver, resoluções de exercícios, e vocês falaram geometria, logaritmo, funções, porcentagens, trigonometria. Então, eu vou pegar aqui aquelas que foram mais pedidas, né, para trazer para vocês exercícios. São dois exercícios do Enem, o outro é de um vestibular da PUC, e a gente vai resolver aqui. Começando por essa questão 153. O recinto das provas de natação olímpica utiliza a mais avançada tecnologia para proporcionar aos nadadores condições ideais, e isso passa por produzir o impacto da ondulação e das correntes provocadas pelos nadadores no seu deslocamento. Para conseguir isso, a piscina de competição tem uma profundidade uniforme de 3 metros, que ajuda a diminuir a reflexão da água, que é o movimento contra uma superfície, e o regresso no sentido contrário, atingindo os nadadores. Por enquanto eu vou anotar essa informação aqui, ó. Profundidade de 3 metros, igual a 3 metros. Tá? Além dos tradicionais 50 metros de comprimento e 25 de largura. Comprimento 50 e largura 20. Um clube deseja reformar sua piscina de 50 metros de comprimento, 20 metros de largura e 2 de profundidade, de forma a que passe a ter as mesmas dimensões das piscinas olímpicas. Bom, então aqui a gente vai precisar de alguns conceitos de geometria e de porcentagem. Profundidade, comprimento e largura. Essa aqui é da piscina olímpica, ok? Então, e a atual tem profundidade igual a 2, tem largura igual a 20 metros, isso foi dado aqui no exercício, no final, e o comprimento já está 50 metros. Então vai ser feita uma reforma para mudar. Após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a capacidade da piscina original em um valor mais próximo de, vamos ver aqui quantos por cento. Simples, ó. A original é essa aqui, a atual, original. Então vamos calcular o volume dela. O volume é profundidade vezes comprimento vezes largura. Sendo assim, profundidade 2 vezes. Percebe que se você multiplicar 2 vezes 50 vai dar 100? Isso facilita um pouco o cálculo. 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes 20 é só acrescentar 2 zeros. 20, 0 dá 2.000 metros cúbicos. Ok? Esse é o volume da piscina original. Vou colocar aqui VO de original. Vou colocar V original. E a outra? A outra eu tenho que pegar os valores aqui em cima. 3, 50 e 25. Volume final vai ser igual a 3 vezes 50 vezes 25. Não importa a ordem aqui que você vai multiplicar, tá? 3 vezes 50 dá 150, vezes 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, 6, 7, vai dar 30. Então fica com 3.750. 3.750 metros cúbicos. Então vamos ver agora quanto que ela supera a original. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer assim, ó. V final menos o V original, a diferença entre elas, dividido pela nossa referência. Sempre numa porcentagem que você vai calcular, você calcula a referência. Como ele falou assim, ó, supera a capacidade original, então a nossa referência é a piscina original. Ok? Se fosse o contrário, se fosse quanto que a original tem a menos que a piscina olímpica, então a referência seria a piscina olímpica. Então você tem que perceber como que está sendo cobrado no enunciado, tá? Bom, sendo assim, B final vai ficar 3.7. Aqui em cima, 3 menos 2 vai dar 1. 7 menos 0, 7. Tá aproximadamente, né? Então agora a gente pode dividir esse valor. 5, 0. Agora a gente tem que dividir por 2.000. Bom, se você fosse dividir por 2 aqui, daria por 8, né? Só que a gente vai ter que colocar um zero aqui, ó, 0, para acrescentar um zero. Então, 8
Aí daria 16.000, subtrai e sobra 15.00, acrescenta mais um zero. Aí você pode jogar 7 aqui, ainda vai sobrar alguma coisa, mas é aproximadamente 0,875. O valor mais próximo aqui é 88%. Lembrando que esse número ainda tem que multiplicar por 100%, porque ele quer em porcentagem. Então aí ficaria próximo de 88%. Por isso, alternativa E. Ok? Vou colocar aqui 0,88 ou 88%. Questão 166. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de t igual a A mais B cosseno de kt, em que A, B e K são constantes reais positivas e t representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os seguintes dados: pressão mínima, 78, pressão máxima, 120, número de batimentos cardíacos por minuto, 90. E aí ele quer saber qual que é essa função, ou seja, ele quer saber os valores de A, B e K, ok? O que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, a gente precisa ter um conhecimento de trigonometria para saber quando que você vai atingir a pressão mínima e quando você vai atingir a pressão máxima. Pensa o seguinte, aqui a pressão ela depende do cosseno de K vezes T. Qual é o maior cosseno possível que a gente pode chegar? Cosseno de um determinado valor pode chegar no máximo a 1, ok? E o mínimo, menos 1. Ou seja, a pressão máxima é igual a A mais B vezes 1. Tá? O valor máximo que o cosseno pode chegar é 1. E a pressão mínima é A mais B vezes menos 1. Ok? E quanto que é a pressão máxima? A pressão máxima é 120, então 120 igual a A mais B. E quanto que é a pressão mínima? A pressão mínima é 78. 78 igual a A. Aqui eu já vou simplificar. Ó. B vezes menos 1 dá menos B. Okay? Bom, a gente pode fazer um sistema de equações aqui. Simplesmente fazendo adição. Sabe como é que é a adição? Pega esse aqui, soma uma equação pela outra. 120 mais 78 dá 198. Igual A mais A dá 2A. B menos B dá 0. Então, aqui some. Passa o 2 dividindo, a gente vai ter que A igual a 198 dividido por 2. 198 dividido por 2, fazendo a conta, você vai ver que vai dar 99. A igual a 99. Pronto. A gente já sabe que é a alternativa A, C ou D. Ok? Por isso que é bom você não desistir da questão. Muitas vezes você pode até pensar assim, caramba, eu não sei como é que eu vou achar o K. Mas se você consegue achar o A, pelo menos você já tem uma porcentagem maior de acerto, uma chance maior de acerto, porque você já sabe que pode ser só o A, C ou D. Beleza. Sabendo que o A ele é 99, obviamente o B é 21. Você já vê aqui na própria alternativa que só pode ser 21. Se você não tivesse isso aqui, como é que você calcularia o B? Simples. Pega uma das equações aqui, ó. Pega uma das equações, substitui o valor de A, que você achou que é 99, menos o B. Aí vou passar para o outro lado, o B vai ficar positivo. 99, 78, passei para o outro lado, ficou negativo. B igual a 21. Ok? B igual a 21. Só que a gente precisa achar o K. Esse aqui, você precisa ter uma sacada um pouco maior. Que é o seguinte. O cosseno, eu falei que ele varia de menos 1 até mais 1, certo? São os valores máximo e mínimo que o cosseno pode chegar. Agora,
ele dá uma dica aqui para a gente calcular o K, que é o número de batimentos cardíacos por minuto. Lembrando que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Bom, a gente viu que a pressão máxima ela é atingida quando o cosseno atinge o valor 1, certo? Então, na trigonometria, a gente tem, eu vou colocar aqui, na trigonometria a gente tem um círculo trigonométrico onde ele tem um perímetro, certo? Que a gente sabe que é 2πr, lembra disso? E a gente pode dizer que o ângulo é 2π, o ângulo da volta completa, 2π radiano, certo? Então, o quanto que ele demora para atingir a pressão máxima de novo? O cosseno máximo é 1. Ele vai demorar mais 2π para chegar no máximo de novo. Isso é um círculo trigonométrico. Então, qualquer função que depender do cosseno de um ângulo para chegar no máximo, ele vai demorar 2π. O período é 2π para ele atingir esse máximo. Ok, só que esse máximo, olha só, eu vou colocar o seguinte. Lá dentro da equação, cosseno de kt é igual a 1. Ou seja, k vezes t, para dar essa volta completa, ele tem que ser igual a 2π. 2π. É aí que eu vou achar o valor de k. Só que eu preciso saber o valor de t. Quanto tempo demora para ele dar uma volta? Então vamos pegar o seguinte, ó. Ele falou que o número de batimentos por minuto é 90 por minuto. Ou seja, a frequência é igual a 90 por minuto. Se você percebe que a frequência é maior que 60, significa que ele vai demorar menos de 1 minuto, ou melhor, vai demorar menos de 1 segundo para cada batimento, certo? Ele vai demorar menos de 1 segundo para cada batimento. Ou seja, a frequência é 90 batimentos por minuto. Se a gente fosse passar para segundos, se ele bate 90 por minuto, a gente vai fazer assim, ó. Cada minuto tem 60 segundos, então eu vou ter que dividir por 60. Minuto é a mesma coisa que dividido por 60 segundos, né? Então a gente vai ter 1,5 batimentos por segundo. Isso significa que o período ele vai ser o inverso da frequência. Isso é um conceito físico, mas também é um conceito matemático quando a gente está falando de trigonometria, de voltas em um círculo trigonométrico, tá? Ou seja, você vai pegar 1 dividido por 1,5. Se você quiser, você nem precisa resolver essa conta. Deixa 1 dividido por 1,5 mesmo, porque vai facilitar. Então, olha só. A gente sabe que k vezes t é igual a 2π. Se eu pegar aqui e fizer, no lugar do t, eu substituir por 1 dividido por 1,5, agora vai ficar fácil, porque eu vou passar esse 1,5 para o outro lado, multiplicando. K vezes 1, o 1,5 passou para o outro lado, 1,5 vezes 2π. K igual 1,5 vezes 2 dá 3, ok? O dobro de 1,5 é 3π. Então a resposta é a 99 mais 21 cosseno de 3π, alternativa A. Vamos fazer agora esse aqui, ó. Uma turma de uma escola central de Porto Alegre recebeu a seguinte questão em sua primeira prova do ensino médio. Um dos valores de x que soluciona a equação log na base 2 de menos x ao quadrado mais 32 é igual a 4. Esse valor x é igual ao número de centros culturais realizados nas proximidades do centro da cidade. Esse número é... Bom, por que ele está falando desse negócio aqui de igual ao número de centros culturais próximos à cidade? Para te dar a dica que é um número natural. Um número que você pode contar é um número natural.
Não vai ser um número irracional e nem vai ser um número imaginário, não vai ser um número negativo também, não vai ser número negativo porque não tem como ter número negativo de centros culturais. Então, é uma dica importante. Sendo assim, a gente vai calcular aqui o logaritmo. O que é o logaritmo? Logaritmo é a base do logaritmo elevado ao número que está do outro lado do igual, sendo igual a esse número que está dentro do parênteses. Fica assim, ó. 2 elevado a 4, você pega a base de um lado, eleva a resposta que está do outro lado, igual ao que está desse lado aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 32. Nem precisava desse parênteses aqui, posso tirar o parênteses. Ok? Quanto que é 2 elevado a 4? Bom, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2 de novo, 16. 16 igual a menos x ao quadrado mais 32. Passando 32 para o outro lado, vai ser 16 menos 32 igual a menos x ao quadrado. Então, menos 16, aqui, ó, 16 menos 32 vai dar menos 16, igual a menos x ao quadrado. Corta menos com menos, fica x ao quadrado, x ao quadrado, igual a 16. Então, se você pudesse ter número negativo, poderia ser menos 4. Por quê? Menos 4 elevado a menos 4 vai dar 16. Só que a gente sabe que é o número de centros culturais. Então, tem que ser um número positivo. Ou seja, x igual a raiz de 16, que é 4. Porque 4 ao quadrado dá 16. Então a resposta desse aqui seria 4. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos a todos. Um abraço. Tchau.